Governadores na CPI da Covid. A gente fala das expectativas e também dos embates, antes mesmo das investigações chegarem aos estados. E o Ponto Poder entrevista hoje o governador do Piauí, presidente do Consórcio Nordeste, Wellington Dias. O programa está só começando. Olá, sejam muito bem-vindos. Cheguem mais, o Ponto Poder está no ar. A CPI da Covid já começou uma semana bastante movimentada de depoimentos. Hoje, os senadores ouviram a médica Nise Yamaguchi, que é defensora do tratamento precoce contra a doença, mas alguns depoimentos que ainda vão demorar mais um pouco já geram muitas expectativas. São os depoimentos de governadores. Alguns já foram convocados, mas isso já tem gerado embates. Passado pouco mais de um mês da instalação, os 11 depoimentos dados à CPI da Covid até então já produziram indícios contra o governo Bolsonaro, o que aumentou a pressão de senadores governistas para a convocação de governadores, para investigar possíveis desvios e usos irregulares de verbas federais na pandemia. Os representantes dos estados começam a ser convocados no dia 15, com Marcelo Campelo, secretário da Saúde do Amazonas. No dia seguinte, é a vez do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Até o início de julho, também devem depor o Wilson Lima, governador do Amazonas, Helder Barbalho, do Pará, e Wellington Dias, do Piauí. Outros 6 governadores já tiveram convocações aprovadas. Dessa lista, porém, o único depoimento certo de acontecer é o de Wilson Witzel. Ex-aliado que virou adversário político do presidente Jair Bolsonaro, Witzel sofreu impeachment em abril, por acusações de desvio de verbas da saúde no Rio de Janeiro. Isolado politicamente, ele já afirmou ter indícios contra o presidente Jair Bolsonaro e membros da Procuradoria-Geral da República. Já os governadores, ainda em exercício, esperam contar com um precedente aberto pelo Supremo para não comparecerem à CPI. Ofício encaminhado por 19 governadores ao STF e ao presidente da CPI relembra o caso do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, que em 2012 deixou de comparecer à CPI do Cachoeira, amparado por decisão do Supremo, que à época se posicionou por afastar a convocação de governadores. Segundo este advogado especialista em direito constitucional, o pleito dos governadores estaduais deve ser atendido. Há entendimento minoritário contrário a esse, que entende ser possível sim tal convocação. Porém, tal entendimento não tem encontrado grande defesa no mundo jurídico, representando uma minoria que provavelmente será vencida no âmbito do STF. Não há requerimento para a convocação do governador cearense Camilo Santana. Para o cientista político Rodrigo Prando, eventual decisão favorável aos governadores pode ser mais uma derrota para o governo Bolsonaro. Esse primeiro mês de depoimentos, a situação do governo é muito ruim, especialmente em relação à questão da compra das vacinas e de uma ideia, de um conceito que parece que a CPI busca colocar responsabilidade no governo da questão da imunidade de rebanho. E a gente fala agora sobre mulheres na política. A representação de mulheres nas câmaras municipais no Ceará aumentou de 2016 para 2020, apenas 2%, a representatividade ainda muito baixa. E o que chama atenção é que ainda há 16 câmaras municipais sem nenhuma vereadora no Ceará. Vamos conferir. Elas são 52% do eleitorado, mas apenas 18% das vagas nas câmaras municipais do Ceará são ocupadas por mulheres. Aos poucos, a desigualdade parece estar diminuindo. O número de vereadoras no Ceará hoje é 11% maior do que 4 anos atrás. Ainda assim, é pouco. Em 2016, foram eleitas 355 parlamentares do sexo feminino. Já no ano passado, 395 vereadoras venceram nas urnas. Ao todo, o estado conta com quase 2.200 vagas nos parlamentos municipais. Para Monalisa Torres, professora de teoria política, a principal hipótese para o crescimento é o que diz a lei. Cada partido precisa ter e financiar pelo menos 30% de candidaturas de mulheres nas eleições para deputado e vereador. Isso foi um avanço do ponto de vista da legislação, porque de alguma forma obriga os partidos a garantir competitividade política
as candidaturas femininas, mas ainda há muitos entraves do ponto de vista da efetividade dessa participação. Se olharmos os dados, os dados das candidatas mulheres eleitas, tanto aos cargos majoritários quanto aos cargos no legislativo, esse percentual não passa de 30%. Então, ainda há muitos entraves estruturais e culturais para que as mulheres possam acessar esses espaços de poder. Em 16 das 184 câmaras municipais do Ceará, a representatividade feminina chega a ser inexistente. Isso porque em cidades como Russas, Beberibe e Oroz, nenhuma mulher foi eleita no ano passado. A situação é bem divergente do que acontece em municípios como Baixio, Chaval e Pindoretama, onde elas ocupam a maioria das cadeiras no Legislativo. A vereadora Hermínia Cândido, de Baixio, vê a conquista de mais espaços como resultado de ações afirmativas na política. Isso vem mostrar que o Baixio sempre teve a participação feminina. Eu acredito que por esse zelo, por ser a mulher que está mais em volta das causas sociais, acredito até pelo nosso histórico, pela contextualização que existe no nosso mundo, no nosso Brasil principalmente, a mulher sempre foi a minoria, né? E graças a Deus, no nosso município, a gente tem essa eficiência, temos essa qualidade e essa diferença, né? Que a mulher está no comando, seja na política, seja nas causas sociais. E vale lembrar que a Justiça Eleitoral do Ceará, numa decisão inédita no mês de maio, cassou uma chapa inteira de vereadores candidatos por fraude, justamente nas candidaturas femininas. Isso já aconteceu em 3 municípios e há mais investigações em andamento. Já tem eleição de novo e vale ficar atento a essa questão. Pois é, realidade que precisa mudar. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco, o Ponto Poder entrevista o governador do Piauí, Wellington Dias. Não sai daí. O Ponto Poder está de volta e a gente recebe agora o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT. Ele é presidente do Consórcio Nordeste e é coordenador do tema da vacina no Fórum de Governadores. E a gente vai conversar com ele agora sobre alguns temas que estão em evidência nesse momento. Olá, governador. Vamos esperar ele entrar aqui com a gente. Pronto. Olá, governador Wellington Dias. Muito obrigada pela presença. Um prazer, Jéssica. Meu abraço aqui para você, para o William, enfim, um prazer muito grande partilhar aqui deste momento com o Ponto Poder. Governador, eu começo perguntando ao senhor sobre o tema que, claro, é o interesse de todos nesse momento, vacinação. Os governadores, principalmente aqui no Nordeste, têm sido os principais articuladores da vacina russa Sputnik V. Ela foi negada pela Anvisa diante da necessidade de novos documentos. Eu gostaria de saber do senhor se há novidade sobre a exportação dessa vacina, se há avanço nessas tratativas. Olha, Jéssica, o grande problema é porque não foi negado. Então, nós temos uma situação em que há uma disponibilidade de vacina. Queremos trabalhar toda a região Nordeste, agora também somos 17 estados, também os estados da região amazônica, que também aderiram a esse procedimento de compra da vacina Sputnik, e queremos todos aquilo que é a essência em vacina. De um lado, segurança. Segurança de que não teremos efeito colateral. Depois, eficácia, que vamos ter ali a imunização e ainda qualidade. E é uma vacina que nós trabalhamos a liberação da licença de exportação com base numa lei aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República. E o que diz essa lei? Que uma agência reguladora, como é o caso da agência reguladora da Rússia, o Ministério da Saúde da Rússia, feita nesse caso pela Gamaleya, uma vacina em uso e já com comprovada imunização em mais de 60 países, neste caso, haveria um procedimento célere. E demos entrada nesse pedido em 26 de março, a vacina à disposição e até agora nenhuma novidade. Mas hoje temos uma reunião da Anvisa, e esperamos que esta semana tenhamos a aprovação por parte da Anvisa, a autorização, como fizeram outras agências reguladoras, como aqui da Argentina, do México,
de outros países, da Hungria e da própria Rússia. Governador, e há outras ações dos governadores para colaborar com esse plano nacional de imunização, a tentativa de trazer outra vacina que não essa russa? Com certeza, nós trabalhamos com variadas vacinas. Tivemos uma agenda com a Embaixada da China e ali buscamos com o governo chinês para ampliar doses de vacina pronta através da Sinovac com o Butantan e também da AstraZeneca, como aconteceu lá atrás, e ainda antecipação de mais IFA. Nós pedimos que pudesse a China, que está lá num processo de vacinação interna do seu povo, ampliar com a Coronavac, a Sinovac e a AstraZeneca. E aqui a meta foi que tivéssemos cerca de 30 milhões de doses de vacina prontas e mais 30 milhões de IFA. Também com a Pfizer, nós tratamos para que o calendário que prevê uma quantidade maior de vacinas a partir de agosto, setembro, que a gente possa antecipar para este mês de junho, julho, agosto, para que possamos, aqui no Brasil, alcançar o que outros países, do qual o Brasil faz parte, como elite nessa área de vacinação. O Brasil tem cientistas, tem laboratório, o Brasil é capaz de, aqui, através de um IFA, ter a produção de vacina, aliás, de desenvolver vacina, já é uma tradição. Também buscamos com a Universidade de Oxford a entrega de 11 milhões de doses que são devidas ao Brasil do contrato com a Fiocruz, era para ser entregue em janeiro, e ainda com a Organização Mundial da Saúde, com o próprio presidente dos Estados Unidos, para que a gente tenha ampliação de entrega de vacina. A expectativa é que tenhamos novidade nessa primeira quinzena de junho. O objetivo são mais 100 milhões de doses para vacinar mais ou menos 50 milhões de pessoas, inclusive reduzindo o prazo de primeira para a segunda dose para imunizar mais cedo, ao contrário do que faz o Brasil. Para a gente chegar ali por volta de setembro, com aproximadamente 60% ou mais da população com mais de 18 anos vacinados. Governador, agora mudando de assunto, a gente tem visto desde ontem o que parece ser um novo embate entre governadores e o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre agora o Brasil sediar a Copa América. Ontem mesmo foi um dia de alguns posicionamentos de governadores sobre esse assunto. Pergunto para o senhor, como que os governadores avaliam isso e estudam se posicionar conjuntamente sobre esse tema? Olha, não é razoável que a gente tenha esse tensionamento permanente no Brasil. Eu tenho um advogado a necessidade de muita maturidade dos líderes, independente da disputa eleitoral. Vamos deixar 22 para 2022. Nós estamos falando de um momento em que, de um lado, nós temos aqui uma situação atrasada nesta área de vacina, agora que estamos com cerca de 11% da população com primeira e segunda dose, pouco mais de 21% com primeira dose, muito baixo mesmo. Se a gente olhar os países no mesmo nível do Brasil, já estão com 40%, 50%, 60%, ou seja, já estão com a chamada imunização em massa e de primeira e segunda dose. E o mais interessante, neste instante, há um risco elevado no Brasil de uma nova onda. Nós estamos ainda com um número de casos confirmados diário elevado, número de morte elevado, os hospitais ainda com um número grande de pacientes. Portanto, nesse instante, amando como amamos o futebol, queremos cultura, queremos o turismo voltando com carga plena, tudo isso. Agora, para alcançar isso, para voltar o retorno às aulas, tem um dever de casa a fazer. Mais vacina para mais vacinação. Essa é a posição firme, não é, da ampla maioria. Alguns governadores entendem que é possível, com os cuidados, abrir, mas nós estamos falando da entrada de pessoas de variados países e, ao mesmo tempo, um risco, tanto para quem chega a trazer coronavírus, variantes, como para quem sai levando também coronavírus e variantes para a América, e isso é um risco muito grande, inclusive, para o mundo. Governador, o senhor é um dos gestores estaduais que foram convocados para depor na CPI da Covid no Senado. É também um dos que acionaram o STF contra a possível inconstitucionalidade
dessa convocação. E eu gostaria de saber do senhor por que essa convocação está sendo questionada, esse momento de ir até a CPI não seria importante para prestar esclarecimentos, para conversar com os senadores e até mesmo falar mais para a população? Olha, Jéssica, eu fui à Comissão Parlamentar de Inquérito ainda em abril, pelo Fórum dos Governadores e também como presidente do Consórcio Nordeste, e ali me ofereci, assim outros governadores também fizeram, para que a gente pudesse comparecer à CPI. E isso estava tudo certo, já tinha requerimento, já estávamos acertando a data. Não entendemos a mudança, não é, de convite, como aliás você pode olhar lá, as pessoas que lá estão comparecendo estão indo como convidados. Por quê? Para governadores, para eleitos, sabendo, a comissão sabe mais do que ninguém, como já disseram publicamente, porque que é inconstitucional o que estão fazendo. Aliás, foi o Congresso Nacional que fez a Constituição. O que diz a Constituição? É que a chamada convocação, aquela em que é a comissão que diz data, horário, enfim, ao fazer isso com os eleitos, eu estou falando, o presidente da República, governador, prefeito, parlamentares, enfim, você termina desorganizando a vida das autoridades. Então, por isso mesmo se coloca o mecanismo do convite. Eu não sou investigado, mas faço questão de comparecer à CPI e quero ir, mesmo que a gente ganhe no Supremo o respeito à Constituição. Aliás, para lembrar, são 19 estados que entramos no Supremo, muito além dos que foram convocados. Ali é apenas para preservar um preceito constitucional, mas queremos ir, queremos a verdade, queremos esclarecer e fazemos questão de fazer isso na forma legal, na forma da Constituição e da lei. Governador, há uma investigação do Ministério Público Federal sobre a compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste por conta da não entrega dos equipamentos que foram adquiridos. Isso tem sido apontado com certa frequência por senadores governistas na CPI ao tratarem do Consórcio Nordeste nos trabalhos da comissão. Há uma tentativa de reverter esse prejuízo por parte do consórcio? Sim, por isso mesmo fazemos questão de comparecer à comissão para fazer os esclarecimentos. Lá atrás, era presidente do Consórcio Nordeste o governador Rui Costa, da Bahia, ali no momento em que, de um lado, queríamos que o Brasil centralizasse todas as ações, comprando de forma centralizada medicamentos, respiradores, monitores, EPI, ou seja, tudo que fosse importante para trabalharmos a prevenção e ainda para garantir as condições de saúde em relação à Covid. Não foi feito. Então, ali nós fomos a campo, éramos governadores fazendo um papel do governo federal. E ali fizemos uma compra de uma empresa que vende produtos de saúde no Brasil há muitos anos, assinou o contrato e aí, na hora de entregar, ela queria entregar um respirador que não era daquela qualidade. Ali havia, pelo que a gente viu, uma fraude. Então, em razão disso, entramos com uma ação, foram presos os empresários, foram presos, detidos em Salvador, na Bahia, e nos estados onde eles estavam. Ali nós tivemos o bloqueio das contas, bloqueio de patrimônio e, infelizmente, depois liberaram essas pessoas, mas o processo prossegue, está no STJ. Nós estamos pedindo novamente agora a execução, exatamente para poder, através de bens, de recursos que a empresa tenha o cumprimento do contrato. Nesse caso, os estados são vítimas e estamos buscando o direito da devolução daquilo que é devida. É uma empresa grande e, com certeza, a justiça vai dar ganho de causa aos estados. Governador, por que o senhor considera que esse tema, então, ele está sendo politizado na CPI, especialmente por governistas? Porque nós temos uma situação em que nós, os governadores, na forma da Constituição e da lei, queremos ir. Por que, então, a mudança para, ao invés de manter o requerimento que estava de convite, tudo acertado, mudar para a convocação? Não tem explicação. Segundo lugar, fizeram requerimentos tratando de temas que não têm a ver com o objeto da CPI. De qualquer maneira, eu fui deputado federal, fui senador e temos, os governadores, respeito pelo parlamento e pela democracia. Em razão disso,
nós queremos ajudar, contribuir, oferecer informações, colocar documentos que são necessários para que ela alcance os resultados. É claro, repito, que nesse instante nós queremos que se tenha, de um lado, toda uma investigação em relação à tragédia que aconteceu no Brasil, se aproximando de 500 mil óbitos, mas também que a CPI seja um instrumento para evitar uma tragédia maior para frente. Portanto, que a CPI possa ajudar. Tem vacina, sim, disponível, e a gente tem que usar todas as autoridades, diplomacia, para salvar vidas que podemos salvar no Brasil. E vacina, mais vacina é o caminho. Governador, e mudando de assunto novamente, ontem mesmo houve uma reunião de alguns governadores aqui do Nordeste com o ex-presidente Lula, que já se colocou como pré-candidato para 2022. Há avanços na estratégia eleitoral para 2022? O senhor acha que o ex-presidente Lula deve ser o candidato do PT no próximo ano? Eu mesmo participei de um diálogo com o presidente Lula, junto com outros governadores. E ele muito focado no que eu chamaria de pauta do povo, ou seja, como é que eu posso ajudar em relação à vacina? Por exemplo, ele tem uma boa relação com o ex-presidente Obama, com membros do Congresso Nacional, com o próprio atual presidente Joe Biden, com a China, né, através do Xi Jinping, que é presidente da China, com a Rússia. Ele foi um dos organizadores dos BRICS, e ali se colocando à disposição para contribuir. Ao mesmo tempo, quer tratar com prioridade desse tema preocupante, não é, do crescimento da fome, da miséria no Brasil, uma estratégia para cuidar dos mais pobres, gerar emprego, gerar renda. Ele quer uma agenda Nordeste, quer visitar a região tratando sobre esses temas. Então, eu acredito que, de tudo que ouvimos, o que ele coloca, nós vamos, sim, tratar de eleições, mas no momento certo. Em 2022 é o ano da eleição, e aí nós vamos nos organizar, queremos, nesse instante, diálogo com todos que queiram a defesa da democracia, a seguir a ciência, cuidar dos mais pobres, cuidar da pandemia, manter uma boa relação com o mundo, cuidar dessa pauta ambiental, ou seja, ele coloca sempre à disposição dessa pauta Brasil. Governador, apesar de o senhor ter colocado que esse ainda não é o momento de falar de eleição, o assunto ele tem sido colocado em pauta, em um debate, na agenda pública de forma geral. Caso se confirme a eventual candidatura do ex-presidente Lula, o senhor considera que há chances de um nome do Nordeste compor essa chapa? Olha, por isso que nós vamos ter que ter um pouco de paciência. É claro que qualquer campo político, não é só um partido, qualquer campo político como o nosso, um campo de oposição, que tem um líder com a força que tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é claro que isso gera entusiasmo, gera animação, e é claro que há um espaço. O ex-presidente Lula é uma pessoa experiente com um legado extraordinário na gestão do Brasil. O Brasil teve um processo de mudança antes e depois do ex-presidente Lula. O presidente Dilma lá na frente também fez um bom mandato, outros presidentes também trabalharam e fizeram, e ele quer trabalhar de um lado, articulado, não é, com um conjunto de líderes do Brasil, de todas as regiões, e nessa estratégia das eleições, elas levarão em conta na composição da chapa quem é presidente, quem é vice, enfim, muitos fatores. Aí, logicamente, é uma decisão que na conjuntura de 2022 será tomada a partir dos líderes que estarão disponíveis para esse entendimento em 2022. Governador, vamos ter já que encerrar a nossa entrevista. Ainda tinha bastante assunto pela frente, mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação e até uma próxima conversa. Olha, eu que agradeço, é um prazer muito grande, temos muito carinho aqui, somos povos irmãos aqui, Piauí, Ceará, nosso companheiro Camilo enfrenta aí com maestria grandes desafios. E, se Deus quiser, vamos vencer o coronavírus, acreditamos no Nordeste, acreditamos no Brasil e vamos viver tempos melhores, muito em breve, muita esperança.
Bom, agora a gente vai chegando ao fim do programa, mas antes de terminar, claro, a gente abre espaço para Charge, para o Tiagão trazer o recado dele. Vamos ver o que ele preparou sobre os assuntos trazidos nessa edição do Ponto Poder. Representatividade. Vamos lutar por isso, hein, mulheres? E o Ponto Poder vai chegando ao fim. Muito obrigada pela participação, pela companhia junto com a gente nos assuntos de hoje. Você pode rever o programa, a entrevista completa com o governador do Piauí, Wellington Dias, no canal do Ponto Poder no YouTube. E para não perder nada do que acontece todo dia na política, você já sabe, vai lá no pontopoder.com.br. A gente vai ficando por aqui, o nosso próximo encontro já está marcado para a próxima terça-feira. Uma boa semana para você.